Bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Estamos na terceira aula, hoje com a professora Marcela Nardelli, que é graduada em Direito pela Faculdade Integrada Vianas do Brasil e não vou ler o currículo dela todo, mas não vai repassar a manhã toda, né? É doutora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Queria mais uma vez, né, agradecer aqui ao IADPP, a pessoa do presidente, Luiz Gabriel, porque esse curso está tendo uma repercussão muito boa, né, tanto dentro da defensoria quanto fora da defensoria, e a gente conseguiu fazer esse curso graças, né, à parceria com o IADPP. Agradecer à professora Marcela também, que se disponibilizou a vir, bem cansativo para ela, que chegou ontem de noite para falar para a gente, daqui já vai sair direto para o aeroporto, então assim, muito grata mesmo por essa disponibilidade. Tenho certeza que no final desse curso, nossa atuação, que, né, eu gosto sempre de dizer, de ligado mesmo, já é muito boa, a atuação da defensoria, e vai ser bem melhor. Então a gente vai passar a palavra para ela, saudando também os colegas que estão nos assistindo, tanto nas regionais aí por videoconferência, quanto através da live. Sei que muita gente hoje fala que estava em audiência, não poderia acompanhar presencialmente, mas ia acompanhar pela live. E depois, quem não puder acompanhar pela live, né, vai ficar gravado e vamos disponibilizar o link depois, porque realmente é um curso que é imprescindível para a nossa atuação. Viu? Então, professora, bem-vinda aqui à Bahia, que é a primeira vez que ela vem. Mais uma vez, obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, é um motivo de grande honra para mim estar hoje aqui, pela primeira vez, como a doutora Soraya mencionou, num estado tão acolhedor e principalmente falando para membros de uma instituição que eu tanto respeito. E eu queria então agradecer à Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia, na pessoa da doutora Soraya, ao Instituto Baiano de Direito Processual Penal, na pessoa do seu presidente, o Dr. Luiz Gabriel. Também queria agradecer os membros do Departamento de Cursos, do IADPP, e a professora Janaína Matilda também, pelo convite e pela parceria de sempre. Falar de júri, então, né, o nosso tema de hoje é prova e racionalidade no Tribunal do Júri. Pode parecer até em primeiro momento, um motivo de alguma ambiguidade, né? Associar júri com racionalidade, seria algo, uma relação possível? E sempre que a gente fala em júri no Brasil, se torna bastante complicado, porque parece que é sempre uma relação de amor ou ódio. Então, no primeiro momento, a gente tem ali aquela resistência de um certo grupo, esse ódio, né, que eu estou usando aqui de forma um pouco exagerada, mas é comum aqueles que consideram a instituição arcaica e se incomodam com a teatralidade, alguns de seus traços característicos, criticam o despreparo dos cidadãos para analisar questões tão complexas, a falta de conhecimento jurídico dos cidadãos e a ausência de fundamentação das decisões também é algo muito apontado ali como motivo de uma certa insatisfação. Basicamente, né, quem critica considera essa irracionalidade como um traço inevitavelmente indissociável ali ao juízo popular e se mostram também pessimistas quanto a qualquer possibilidade de aprimoramento da instituição. Por outro lado, a gente também tem algumas visões mais apaixonadas, que consideram toda essa estrutura e essas peculiaridades do júri popular inerentes à essência da instituição, vinculadas à questão da tradição, do caráter democrático, do juízo popular, que representam então os jurados no centro da comunidade, a partir da convicção íntima de cada cidadão. E então, portanto, seriam decorrências inevitáveis dos princípios da soberania dos veredictos, do sigilo das votações. Assim como o grupo anterior, eu acho que um ponto comum entre ambas essas visões é atrelar a ideia de racionalidade como ali um traço indissociável ao juízo popular, ao fato de se
colocar ali, designar cidadãos leigos, né, sem conhecimentos jurídicos, para decidir os fatos. Então, essa irracionalidade em ambas as visões seria ligada, atrelada à própria ideia de participação popular na administração da justiça. Só que esse segundo grupo, diferente do primeiro que tem uma visão mais pessimista, esse segundo grupo se opõe talvez a perspectivas mais profundas de reforma, porque consideram que isso poderia talvez macular essa essência da instituição, né, abalar a própria ideia tradicional de que o júri deve julgar, tanto pela convicção íntima de cada cidadão. A visão que eu vou tentar apresentar aqui hoje, e gostaria de discutir com os senhores, é uma visão assim, que não é nem de amor nem de ódio. Mas o que eu quero combater é justamente esse ponto comum às duas posições, ou seja, de que a ideia de racionalidade seja íncita ao julgamento popular, de que, inevitavelmente, a gente tenha que se contentar com juízos irracionais no tribunal do júri. E eu quero começar, né, trazendo uma metáfora aqui que parte de uma comparação entre o júri e a lógica de uma sala de aula. Isso se justifica porque, pelo menos, né, nos Estados Unidos, isso é muito comum, associar, né, a ideia do julgamento popular com a função de educar o cidadão sobre o funcionamento dos sistemas de justiça. Então, seria uma função que normalmente é atribuída ao júri. Essa metáfora não fui eu que tive esse insight, na verdade, isso foi fruto de um vídeo que foi produzido pelo IADC, que é a Associação Internacional dos Advogados de Defesa, em 1998. Esse vídeo se chama Order in the Classroom, que justamente faz essa analogia entre uma sala de aula e o juízo popular. Eu trouxe aqui uma tradução livre do que é apresentado ali, só para trazer essa reflexão antes da gente começar a discutir essas minhas propostas. O vídeo traz então a ideia de um professor que entra numa sala de aula e os cidadãos, portanto, os alunos, assentam ali e estão meio sem saber o que eles estão fazendo naquele local. E aí esse professor, começa a dizer o seguinte: vocês foram convocados para essa classe sem se inscreverem e sem serem comunicados sobre qual vai ser o tema aqui trabalhado. Entretanto, deixe-me informá-los sobre quais são as regras e os procedimentos que vocês deverão observar. Esse curso pode durar alguns dias ou algumas semanas, não sabemos ao certo. Vocês não terão um, mas vários professores, que lhes apresentarão diversos conceitos e informações, por vezes contraditórias, relacionados ao tema da aula. Essas informações serão necessárias para uma prova que vocês farão ao final. No entanto, eu não direi a vocês o que é importante e o que não é. Cabe a vocês determinar qual professor disse a verdade. Vocês não podem fazer anotações para ajudar a se lembrarem do que ouviram. Também não podem fazer perguntas se não tiverem compreendido algo, por mais confusos que estejam. Vocês não podem conversar com os colegas para discutir ou tirar dúvidas a respeito do tema da aula, por mais que a prática seja comum na escola ou na vida. Para a prova final, vocês não podem revisar os pontos mais importantes sobre os temas discutidos, uma vez que as anotações não são permitidas. No entanto, deixaremos vocês consultarem um extenso e volumoso material que contém todas as informações sobre o assunto. Mas cabe destacar que vocês devem fazer isso durante a aula, em meio às explicações dos professores, além de que provavelmente não compreenderão os termos técnicos lá utilizados. Vocês não serão informados sobre o que é importante saberem para a prova até o final do curso, quando todos os professores tiverem encerrado as aulas. Nesse momento, eu lhes explicarei de forma muito breve as questões a serem respondidas, normalmente através de termos que não são familiares a vocês. E o mais importante, a resposta de vocês às questões da prova determinarão o destino de uma pessoa que não conhecem e poderá causar prejuízos irreversíveis em sua vida, caso forneçam uma resposta errada. Boa sorte! Então, eu acho que isso traz um pouco, a reflexão de se o real problema da instituição do júri, Claro, vou trazer várias outras discussões,
mas se é razoável acreditar essa suposta irracionalidade à ausência de conhecimentos jurídicos dos cidadãos. Ou se seria correto raciocinar ali de que talvez o sistema praticamente se exime de lhes fornecer as condições mínimas para desempenhar o papel de julgar os fatos, para que possam desempenhar, né, esse papel de julgar os fatos de forma satisfatória. Bom, uma resposta a isso, eu vou apresentar já como hipótese uma resposta que é condicionada por uma premissa teórica que eu assumo aqui, que é a concepção racionalista da prova. Então, se a gente pensar que os esforços no processo penal se dirigem basicamente para a investigação da verdade de fatos da vida, não quero aqui trabalhar com se a verdade é ou não o interesse do processo, eu acho que o tempo não me permite abordar essas questões. Mas eu acho que é inegável de que, de todo modo, se a gente tem ali uma pena a ser aplicada ao final, para que essa pena seja justa, é importante que os pressupostos fáticos ali, né, que autorizam a essa sanção, estejam demonstrados ali no processo. Então, e aí eu uso uma frase do Bentham, que ele fala o seguinte: a arte do processo não é, na realidade, nada além da arte da administração da prova. Porque justamente no final das contas, o que interessa ali, ao final do processo penal, é verificar se aqueles fatos ali narrados realmente ocorreram na realidade, de modo a se permitir autorizar a aplicação da consequência jurídica prevista. Claro, é muito mais do que isso, mas a gente pode, talvez, né, por essência, colocar ali como o principal objetivo ali do processo, para que essa decisão seja justa, né, que ela seja fundada em pressupostos fáticos verdadeiros. Isso tudo converge para um alerta que o William Twining traz, que eu acho bastante relevante, sobre a necessidade de se levar os fatos a sério. Isso está ligado a uma constatação que ele faz do quão negligenciado pelos juristas de forma geral. Ele fala isso no contexto anglo-americano, mas é plenamente, né, importável aqui para o nosso contexto também da civil law, que é o quão negligenciado pelos juristas é o estudo da prova a partir dos métodos racionais de investigação dos fatos. Isso se reflete até mesmo na própria formação acadêmica dos profissionais do direito. Se a gente pensar que durante toda a formação acadêmica, tanto de quem vai se tornar os juízes, os promotores, os defensores e, de forma geral, né, os aplicadores do direito, não se tem uma cultura de apreciar os fatos a partir de métodos e critérios racionais de investigação, como são próprios a qualquer área de conhecimento científico. E os esforços que se concentram, né, na formação acadêmica dos profissionais normalmente estão muito mais voltados para a interpretação de normas e princípios jurídicos, sendo que a maior parte dos esforços na prática, né, como na prática do processo penal, pelo menos, que é o que a gente trabalha aqui, está voltado para a determinação de fatos no processo. E essa, então, determinação dos fatos acaba relegada meio que a uma ideia do simples senso comum, fica meio que no âmbito mais intuitivo e, portanto, a partir disso, né, é necessário pensar a prova fora da disciplina jurídica. Esse é um alerta que o Twining faz. Ele diz o seguinte: a atividade probatória ela tem natureza multidisciplinar. O emprego, né, os raciocínios empregados ali na atividade probatória não são raciocínios propriamente jurídicos. Então, deve-se conjugar nesse raciocínio, né, nesse trabalho com a prova, múltiplas habilidades, diferentes aptidões. Então, qualquer pessoa no seu cotidiano, quando vai decidir a respeito de se um fato realmente ocorreu ou não, se vale da prova. Então, a prova é algo que o direito tomou emprestado da realidade da vida, utilizando aí a expressão do meu querido professor Leonardo Greco. Então, na verdade, o que a gente tem é uma artificialização dessa visão da prova no campo jurídico, uma vez que não deveria ser assim. Então, o raciocínio probatório no processo não se difere
daqueles processos lógicos de que se valem os mais diversos profissionais em suas respectivas áreas de conhecimento, assim também como os utilizados por todas as pessoas em sua experiência cotidiana para buscar a verdade a respeito de fatos pretéritos. E se a gente pensar então, com base nesse raciocínio, se o raciocínio empregado para a determinação dos fatos a partir da análise da prova não depende de caracteres jurídicos, seria válido chegar à conclusão de que os cidadãos leigos não estariam desabilitados a decidir os fatos com base numa apreciação racional das provas. Então, se o raciocínio probatório ele deve ser, né, com base numa análise probatória da mesma forma como acontece na realidade da vida, e se os próprios profissionais do direito não têm essa formação específica acadêmica, a gente pode também concluir que os cidadãos não estão menos habilitados do que aqueles que desempenham, né, a carreira jurídica, no caso aí, do que os juízes, para decidir os fatos a partir de critérios racionais. Então, a falta de conhecimentos jurídicos não coloca os cidadãos, em princípio, em posição de desvantagem perante o juiz nesse aspecto específico. O procedimento, por sua vez, deve ser apto a fornecer os subsídios mínimos necessários para a análise e decisão, né, racional dos fatos. Então, essa é uma premissa também que eu acho que é relevante que se parta dela para uma visão mais desapaixonada em relação ao júri. Bom, mas aí a gente passa para uma outra questão, que talvez, mesmo diante dessas constatações, possa se tornar ali, possa ainda haver um empecilho para se discutir alguma forma de racionalidade no tribunal do júri, que seria a ideia de que poderia se considerar da essência da instituição do júri a decisão a partir da convicção íntima de cada cidadão, de modo a afastar qualquer expectativa de controle sobre os seus fundamentos. Ou seja, tudo bem, a gente pode chegar à conclusão aqui que os cidadãos são sim capazes, né, para raciocinar adequadamente a partir da prova. Mas será que é isso que está na essência da instituição? Será que isso é desejável, né, buscar critérios racionais para essas decisões? E, na verdade, o que mais parece se apresentar, né, quando a gente analisa aí as concepções acerca do júri no Brasil, pelo menos quando eu pesquisei sobre isso, me parece ser a ideia de que não é da essência da instituição aprimorar esses critérios de racionalidade, porque os cidadãos deveriam decidir a partir da sua própria consciência, a partir do seu sentimento, a partir da sua concepção moral. E, portanto, essa íntima convicção lhes autorizaria até mesmo a decidir contrariamente às provas. Bom, então, eu acho que se a ideia é que toda essa situação, toda essa visão seja relacionada à essência da instituição, nada mais justo, então, do que se investigar a essência da instituição, para poder buscar essa resposta, não no nosso sistema de júri aqui, uma vez que ele não é, né, tão fiel ao seu sistema matricial. Então, por isso que é relevante aprofundar a análise historicamente na essência da instituição, buscar qual seria essa essência. E a partir disso é possível a gente concluir que essa concepção que nós temos aqui, pelo menos me parece equivocada. E eu gostaria de, então, trazer esses fundamentos aqui à discussão. Todo esse mal entendido histórico que teria originado essa visão um pouco mais irracional do júri que nós temos aqui, elas têm fundamento, têm origem no momento em que se deu o transplante do júri para civil law. Então, vou ter que peço licença para fazer uma breve resgate histórico aqui desse momento para demonstrar o porquê, né? Tentar justificar o porquê dessa concepção de íntima convicção vinculada ao júri aqui. E aí, voltando um pouco, né, até o Tarufo, ele ilustra muito bem essa situação no livro dele, Uma Simples Verdade, né, valendo aí da tradução. Ele diz que o ano de 1215 foi relevante tanto para civil law quanto para common law no aspecto
do que marcou, né, o desenvolvimento dos seus sistemas probatórios. Em 1215, nós tivemos aí um fato muito importante nesse contexto, que foi a proibição de participação sacerdotal, no contexto das ordalhas, na celebração desses rituais. Então, as ordalhas, né, aqueles juízos divinos em que havia a decisão dos fatos a partir de provações, né, de que se confiava que a divindade iria intervir e levar ali ao conhecimento verdadeiro, a uma decisão correta. Então, com isso, essa questão foi muito marcante no sentido de que, na medida em que o Papa Inocêncio III, por volta lá do Quarto Concílio de Latrão, proibiu a participação sacerdotal na celebração desses rituais, isso praticamente significou a abolição desses métodos, porque isso tirou a credibilidade, né, o aspecto que daria a credibilidade desses resultados, portanto, uma vez que eram confiados totalmente à divindade. Quando os sacerdotes não puderam mais participar desses rituais, perdeu-se a credibilidade, com isso foi o ponto que marcou, né, gradativamente a abolição desses métodos, hoje considerados irracionais de prova. E com isso, a Civil Law se viu numa transição para a adoção dos sistemas de prova tarifada. Então, é aquele sistema de prova legal, que foi aí vinculado ao período do direito canônico, né, da Inquisição, que levou à institucionalização até mesmo dos métodos que envolviam tortura, e que trouxe profundas marcas, né, dentro daquela ideia de sistema inquisitório que nós muito bem conhecemos, e gradativamente lá, chegando, já avançando no período da Revolução Francesa, os ideais iluministas, né, florescendo ali, isso conduziu a uma necessidade de repulsa a todas essas práticas, né, do uso da tortura, de repreensão ali dos métodos de prova legal. E aí, nesse sentido, dentro das ideias iluministas ali que floresciam, tinha a questão ali da necessidade de se buscar um método de prova moral, um método de prova a partir de uma convicção íntima, porque não se considerava mais adequado, né, impor ali um sistema de tarifação prévia que vedava qualquer possibilidade do juiz de analisar os fatos e decidir a partir das provas do caso, a partir de sua própria convicção. E aí, nesse sentido, a partir da Revolução Francesa, tornava-se ali interessante, a partir também dessa ideia de prova moral da iluminista, apoiar-se no júri, que paralelamente no âmbito ali anglo-americano, na verdade do direito inglês, representava o símbolo da liberdade dos cidadãos frente ao arbítrio estatal. O júri, então, trazia uma experiência que foi muito inspiradora para essa época, para esse contexto ali da Revolução Francesa. Portanto, a Assembleia Constituinte Francesa queria, né, desejava associar a ideia do julgamento popular a essa ideia de prova moral. Só que foi justamente esse problema. A íntima convicção, então, era uma reação ao sistema de prova legal, à repreensão da tortura, e nesse contexto acabou se incorporando o júri, mas ignorando todo o sistema de controle que garantia o sucesso da instituição no âmbito ali, no contexto anglo-americano. Então, esse transplante, eu já vou passar para essa análise, né, de como se dá o funcionamento do júri nesse contexto, mas já vale pontuar que o transplante do júri para nós, para a Civil Law, se deu de forma fragmentada, sem os mecanismos de controle do sistema originário, que garantiam o seu sucesso lá. Ou seja, quais seriam esses mecanismos? Vou abordá-los um pouco mais minuciosamente à frente, mas são basicamente as regras probatórias que limitam, né, o material informativo a ser apresentado para os jurados, as instruções do juiz-presidente a respeito do direito aplicável, e essas regras probatórias, a famosa Law of Evidence, né, e as instruções do juiz-presidente, elas não seriam muito bem vistas dentro dos anseios de se abandonar o sistema de prova legal. Então, eles importaram o júri de forma fragmentada. De modo que foi esse modelo
que corresponde ao que Edmundo Handler chama de desinteligência histórica nesse transplante. Foi esse modelo que foi adotado amplamente pela Civil Law e que é a raiz do nosso sistema de júri hoje. Então, o nosso sistema de júri tem origem nesse transplante fragmentado e não propriamente no júri como é no sistema originário. E aí, para ficar mais clara essa diferença, né, passando a análise da Common Law rapidamente de como se deu esse aprimoramento do sistema probatório, a partir desse mesmo contexto lá de proibição dos ordálios, por volta de 1215, como eu disse, o Tarufo falou que esse ano de 1215 foi marcante para os dois sistemas, para os dois contextos. Para a Civil Law foi o ano em que foi assinada pelo rei João Sem Terra a Magna Carta, onde estava previsto lá no seu artigo 29 o julgamento pelos pares segundo a Law of the Land. Então, foi considerado, né, cristalizou-se realmente o júri como um direito ali dos cidadãos de serem julgados por seus pares. Embora, a princípio, como se discute, né, a intenção do rei, que assumiu o compromisso com seus barões ao assinar a Magna Carta, não era muito bem de garantir a liberdade do povo inglês, mas sim de se render ao compromisso assumido ali. E, enfim, mas essa análise não vem ao caso nesse momento. Mas no primeiro momento o júri não teve, através dessa previsão da Magna Carta, o intuito de se rádio da liberdade, como hoje é visto. Isso foi fruto de um amadurecimento histórico. Mas nesse contexto, então, anglo-americano, o que se tinha eram algumas formas primitivas de julgamento popular, que eram os chamados juízos itinerantes. Então, como a gente tinha a Inglaterra fragmentada, né, administrativamente, os juízes itinerantes seguiam, passando pela comunidade ali, reuniam os cidadãos e, com isso, convocavam alguns cidadãos ali do local a quem tinham a tarefa de investigar os fatos e transmitir esse conhecimento para o juiz. Então, o júri, nessa época, ele era visto como, os jurados, né, como testemunhas do fato. Até que, em dado momento, com a abolição das ordalhas, porque, em primeiro momento, esses cidadãos eles simplesmente funcionavam como um júri de acusação, né, como aquela ideia do grande júri, e transmitiam para o juiz esse conhecimento, para então submeter o acusado às ordalhas. Como as ordalhas foram já, por volta dessa mesma época aí, de 1215, como eu já tinha falado, praticamente aí tornadas sem efeito, sem crédito, pela proibição de participação sacerdotal, teve que se buscar uma nova forma de julgar o mérito desses casos. E foi isso que marcou a transição dos jurados de testemunhas do fato para juízes do fato. Bom, e aí todo esse contexto levou à ideia de abandono dos conhecimentos privados, ou seja, os cidadãos não mais eram aqueles que traziam informações alheias para o juiz, mas sim aqueles que tinham que julgar somente com base nas informações que eram disponibilizadas ali dentro daquele julgamento, até mesmo para que o juiz pudesse controlar o veredito. Então, se eles julgassem a partir de conhecimentos privados, o juiz acabava não podendo controlar o acerto ou não da decisão. E aí, gradativamente, eles foram realmente assumindo esse papel de juízes do fato. Mas o fato é que, paralelamente a esse contexto histórico, o importante é que, enquanto na Civil Law nós tivemos, com a abolição das ordalhas, a adoção do sistema de prova tarifada e depois, basicamente, lá adotamos o júri, os sistemas de decisão por íntima convicção. Na Inglaterra, no contexto da Common Law, desde sempre se houve o aprimoramento, se viu o aprimoramento do júri por meio dos mecanismos de controle desenvolvidos que foram tendentes, portanto, a suprimir a liberdade dos jurados na avaliação da prova. Como se dava esse controle, então, nesse contexto da Common Law? Basicamente, eu vou citar dois pilares importantes aqui. Em primeiro lugar, por meio das instruções fornecidas pelo juiz sobre como o júri deveria interpretar a prova e, por vezes, até comentava o caso.
Então não era desejável que o júri simplesmente julgasse através de sua convicção íntima. Os jurados tinham que decidir os fatos com base nas instruções do juiz-presidente. Por outro lado, semeava-se a ideia de suprimir os elementos de prova do conhecimento dos jurados que seriam capazes de gerar um forte apelo emocional. Ou seja, aqueles elementos de prova que, embora trouxessem ali um fundo, um potencial probatório, mas também pudesse gerar uma confusão, um preconceito na convicção, né, um aspecto persuasivo na convicção dos jurados, eles eram, então, portanto, excluídos. Isso é a base até das rígidas regras probatórias por trás da Law of Evidence. Então, a Common Law sempre teve lá um arsenal muito poderoso, né, para estruturar o processo de raciocínio do júri, justificado principalmente pela impossibilidade de se controlar o produto da decisão. Ou seja, a ideia seria, basicamente, evitar que erros ocorram, dada a decisão indecifrável e motivada. Portanto, a ideia era controlar o produto da informação ali que chegava ao conhecimento dos jurados. A partir disso, né, é possível verificar que a íntima convicção não é produto dessa cultura. Então, para sintetizar a ideia, a Civil Law tem uma lógica de controle ex post, ou seja, uma lógica de liberdade de decisão associada ao controle pela motivação. Claro, não estou dizendo em relação ao júri, mas ao sistema probatório, né? A lógica de apreciação da prova na Common Law, na Civil Law, segue essa dinâmica. Por outro lado, na Common Law, que sempre teve ali o seu sistema probatório vinculado à participação popular na administração da justiça, adota uma lógica de decisão, de controle ex ante, ou seja, restrições à formação do juízo associada a uma decisão imotivada. E o que se deu com o júri ao ser inserido para esse contexto da Civil Law foi o quê? A associação das duas liberdades de ambos os sistemas. Liberdade de decisão com decisão imotivada. Então se abandonou qualquer perspectiva de se controlar o produto desse convencimento. E isso era necessário, né, era justificado no contexto para repudiar a ideia de prova legal, enfim. Restrições probatórias não seriam bem aceitas no contexto da Revolução Francesa na época. Enfim, diante dessas considerações, verificando, né, que não é bem da essência do júri, a partir do seu modelo matricial, deixar os jurados de forma carente ali de qualquer controle sobre os fundamentos racionais da decisão, mas isso sim é produto da nossa lógica de importação do modelo da Civil Law, é interessante analisar, até para pensar numa forma de aprimorar o júri, né, de se buscar soluções para trazer talvez maior racionalidade nessas decisões, qual seria essa lógica inerente ao júri no seu modelo originário. E aí eu foco mais, não mais no modelo inglês, porque hoje lá o júri tem gradativamente perdido um pouco da sua importância, mas sim ao modelo norte-americano, que ainda preserva esse valor, ainda preserva o júri muito vivo no seu sistema de justiça. Então a gente pode dizer o seguinte, se eu puder sintetizar aqui quais são hoje esses mecanismos de controle da racionalidade do júri no sistema norte-americano. Em primeiro lugar, trabalha-se com essa ideia de racionalidade prévia, ou seja, buscar formas de se controlar a racionalidade do material que chega ao conhecimento do júri, uma vez que não se pode controlar o produto da decisão. Então isso funciona através dos seguintes mecanismos que eu elenquei aqui. Em primeiro lugar, o procedimento de voir dire. Eu não vou abordar muito propriamente aqui, porque ele é prévio, né, a funcionamento do próprio sistema probatório, mas é a questão da seleção dos jurados. E se adota toda uma lógica de se investigar os jurados, buscando, né, a formação de um júri imparcial, que represente efetivamente o senso da comunidade. Não se trata,
propriamente de um corpo de jurados, 12 jurados lá no caso, individualmente imparciais, mas trazer um equilíbrio entre as parcialidades. Tanto que quando cada parte escolhe seus jurados, não estão buscando jurados, cidadãos imparciais, mas sim cidadãos que sejam parciais aos seus interesses ali defendidos no caso. A ideia é que, portanto, a soma dessas parcialidades se equilibrem num júri imparcial, capaz de representar, né, o senso da comunidade, uma amostragem fiel daquela comunidade. Então, esse procedimento é talvez uma fase dessa racionalidade, dessa racionalização pelo procedimento. No segundo momento, adota-se a ideia de se filtrar os elementos probatórios que vão ser levados ao conhecimento do júri. A ideia disso é buscar maior precisão do juízo de fato, evitar uma deturpação no convencimento dos cidadãos leigos, evitar abusos das partes, ou seja, distorções nos fatos, excessos persuasivos que possam comprometer a formação desse convencimento dos jurados. A gente pode até dizer, essas são as famosas exclusionary rules, né, do sistema norte-americano. E elas se fundam por uma razão distinta das nossas, por exemplo, provas ilícitas, pelas nossas limitações probatórias. As nossas, no caso, elas se originam numa ideia de se evitar violações às garantias fundamentais do investigado ou de terceiros, né? No caso dessas regras especificamente, elas se destinam ali a evitar as provas que possam comprometer o juízo de fato. Elas não, a princípio, violam garantias, mas elas podem subverter o raciocínio dos jurados. Portanto, se não tiverem um potencial probatório muito determinante ali, elas acabam sendo excluídas. Não são apreciadas pelos jurados. Terceiro pilar, que eu acho talvez que seja o mais relevante para trazer racionalidade para os cidadãos naquele contexto, seria as instruções do juiz-presidente para os jurados. As instruções aqui são um instituto um pouco mal explorado, pelo menos na minha percepção. Não se tem uma ideia tão vasta aqui no Brasil a respeito do quanto o júri lá é um órgão colaborativo entre juiz e jurados. Então, aqui, se a gente pensa no nosso sistema brasileiro, qualquer coisa que o juiz-presidente diga na sessão ou faça, pode ser interpretado como uma intromissão indevida, como uma influência indevida no raciocínio dos jurados, no convencimento dos jurados. Lá, a ideia é justamente oposta. A ideia é que os jurados devem decidir os fatos moldados pela instrução do juiz-presidente acerca do direito aplicável. E essas instruções, portanto, elas não são instruções necessariamente construídas ali no momento. Não, esse que é o mais interessante. Cada tribunal de cada estado norte-americano tem o seu compêndio de instruções aos jurados, que são já pré-estabelecidas. Claro, os juízes têm a liberdade de adaptá-las ao caso concreto, às necessidades concretas, mas, a princípio, né, se tem ali compêndios, manuais de instruções aos jurados, com uma extensão incrível, que funcionam em relação, por exemplo, à valoração da prova, como verdadeiros compêndios de valoração racional da prova. Elas abordam tanto o intuito de orientar o cidadão sobre aspectos em relação à função que exercem ali naquele contexto, o que se espera da sua atuação no júri, o procedimento aplicável, até para que eles tenham uma previsibilidade ali do que devem fazer, de como devem se portar, interpretação do direito material, ou seja, vocês vão julgar um caso de homicídio, por exemplo. Para que o acusado possa ser condenado, a acusação deve provar tais e tais elementos, além de qualquer dúvida razoável. E aí se explica o que seria esse além de qualquer dúvida razoável, como os cidadãos devem se orientar para verificar se obtiveram ou não esse convencimento, né, previsto ao standard.
Orientam sobre a presunção de inocência, sobre o ônus probatório da acusação, diretrizes sobre avaliação racional da prova, enfim, toda uma gama de instruções a partir das quais os jurados devem apreender aquela situação de fato e raciocinar propriamente sobre ele, sobre as provas ali apresentadas. Vou dar alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos, né, para mostrar para vocês, ilustrar como são a profundidade dessas instruções, vou falar daqui a pouco. Mas um outro pilar seria a questão da deliberação entre os jurados. Essa questão da deliberação que está até no nosso projeto, do novo CPP, né, que é aquela possibilidade dos jurados trocarem ali as suas impressões, elas, lá naquele contexto, se fundam na ideia de que a decisão deve ser produto de um processo deliberativo. Opõe-se à ideia, justamente, de convicção íntima e pessoal de cada jurado. Ou seja, a ideia de que os argumentos racionais ali vão prevalecer sobre aqueles intuitivos e emocionais, que esses não vão conseguir se sustentar, principalmente nos sistemas que exigem unanimidade. E aí é uma questão interessante de como essa questão da deliberação, unida com a decisão unânime, em alguns sistemas, formam a ideia de uma motivação naquele contexto. Então é certo que não se pode conhecer os fundamentos reais que nortearam aquela decisão, mas não se pode dizer que não são decisões fundamentadas, até porque são decisões muito fundamentadas dentro do contexto de deliberação, uma vez que eles deliberaram horas, dias a fio em relação àqueles fatos, houve sim uma fundamentação entre os membros. A única diferença é que esses fundamentos não são conhecidos. Porém, até em relação à motivação das decisões, só para fazer um link aqui, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, né, analisando se as decisões imotivadas do júri violariam ou não a garantia prevista na Convenção Europeia do direito, né, a uma decisão motivada, a obrigação de motivação das decisões, se haveria uma violação ao processo justo pela falta de fundamentação, o que a Corte Europeia entendeu foi o seguinte: essencialmente não há uma violação desde que se possa incluir os fundamentos, incluir as funções da motivação por meio de mecanismos dentro do próprio procedimento, que podem ser, no sistema da Civil Law, representados pelos quesitos, né? Os quesitos que são propostos aos jurados, que eles devem responder, eles funcionariam para justamente fornecer aquele encadeamento lógico que os jurados devem seguir para raciocinar a partir dos fatos. Porém, tem um detalhe, é preciso que esse questionário seja um questionário analítico, né? Não pode ser um questionário vago, com questões que não trazem realmente a necessidade que os jurados raciocinem a partir das especificidades daqueles fatos discutidos. Então, tem que ser um questionário essencialmente analítico que aborde ali aqueles fatos e que forme para os jurados uma cadeia lógica de raciocínio em que, mesmo diante de respostas lacônicas, sim ou não, possam, através da especificidade das perguntas, funcionar para que o acusado entenda por que ele foi condenado. Então, a ideia, né, é que ele precisa, a sociedade e as partes precisam compreender o porquê que o júri condenou o absolvido. Isso poderia ser feito através desse contexto. No contexto da common law, que não há essa quesitação, como que isso poderia ser acomodado? A ideia é que, na common law, não há quesitação, porém, as instruções fornecidas para os jurados se apresentam ali como todo o contexto pelo qual o júri vai decidir. Então, o júri decide a partir das instruções apresentadas. E se pode, inclusive, recorrer baseando-se no acerto ou erro, na impropriedade ou não de alguma instrução que foi ali passada a eles. A ideia é que eles decidem com base nas instruções do juiz-presidente. Então, ou seja, as instruções assumem, né, nesse tipo de modelo, nesse modelo originário, também a função de resgatar
a falta de motivação, ou os fundamentos, né, as funções intrínsecas da motivação nesses contextos. Mas, voltando então, agora eu queria trazer alguns exemplos, né, em relação a essas instruções e dizer que a necessidade, o dever do juiz de instruir os jurados nesse contexto está dentro de uma ideia que inclusive é semeada, né, pela American Bar Association, que elaborou alguns princípios básicos para orientar reformas para o júri no âmbito norte-americano. Então, a American Bar Association elaborou lá uma série de princípios que devem ser observados, né, na hora de se configurar os sistemas de júri. O princípio número 6 diz o seguinte: as cortes devem educar os jurados quanto aos aspectos essenciais de um julgamento perante o júri. E dentro desse princípio se insere a necessidade de instrução aos jurados. Então, basicamente, as instruções cumpririam o objetivo de apresentar a dinâmica do procedimento, trazem alertas no sentido de não levar em consideração nada do que não tenha sido exposto no juízo oral, esclarecer sobre questões de direito material, como eu já adiantei, explicar o estándar probatório aplicável, passar diretrizes sobre como devem se portar no momento das deliberações. Então, por exemplo, eu vou ler um trecho aqui de uma instrução do estado da Califórnia que orienta os jurados acerca da conduta que devem adotar durante o julgamento. Diz o seguinte: nosso sistema de justiça requer que as audiências sejam conduzidas publicamente, com as partes apresentando as provas e o juiz decidindo a lei que se aplica ao caso. É injusto às partes se vocês recebem informações adicionais de qualquer outra fonte, uma vez que essa informação pode não ser confiável ou relevante, e as partes não terão tido a oportunidade de examiná-la e responder a ela. Seu veredicto deve se basear apenas na prova apresentada durante a audiência nesta corte e na lei, do modo como irei apresentá-la a você. Então vejam que uma outra orientação, que também é comum acerca das instruções, é não só trazer o que eles devem fazer, mas explicar por que eles devem fazer isso. Então aqui, nessa instrução, tem uma noção de contraditório, que eles não devem, né, se basear em outras informações, e explica por que eles não podem fazer isso, porque seria injusto com as partes. Elas não puderam se manifestar em relação a essas informações. Então isso foi visto como algo que propicia ao cumprimento das instruções, se eles compreenderem o porquê, a função, né, desse dever ali implícito. Uma outra instrução aqui, que talvez aqui entre nós seria totalmente impossível de ser aplicada, porque poderia ser visto como uma influência indevida do juiz no raciocínio dos jurados, mas que lá então no estado de Nova York que essa instrução é válida. Ela se destina a explicar a eles a respeito do estándar probatório aplicável. Diz lá: a lei não requer que o povo prove a culpa do acusado além de qualquer dúvida possível. Por outro lado, não é suficiente provar que o acusado é provavelmente culpado. Em um caso criminal, a prova da culpa deve ser mais forte que isso. Deve estar além de qualquer dúvida razoável. Uma dúvida razoável é uma dúvida honesta sobre a culpa, para a qual existe uma razão baseada na natureza ou na qualidade da prova. É uma dúvida real e não imaginária. É uma dúvida pela qual uma pessoa razoável, agindo em uma questão de tamanha importância, provavelmente se acometeria em face da prova apresentada ou pela falta de prova convincente. Ao determinar se o povo provou ou não a culpa do acusado, além de qualquer dúvida razoável, vocês devem ser guiados unicamente por uma completa e justa avaliação da prova. Qualquer que seja o seu veredicto, o mesmo não pode recair sobre a mera especulação infundada. Tampouco deve ser influenciado por qualquer tipo de inclinação, preconceito, simpatia, pelo intuito de findar as deliberações ou evitar um dever desagradável. Ou seja, essa instrução nega muito claramente tudo que aqui muitas vezes semeia como inerente à decisão popular. Então, para que fique mais claro que a íntima convicção não é lá algo nem próximo a um princípio regulador do convencimento dos jurados. Pelo contrário.
E aí eu achei interessante o Federico Stella, naquele livro Justiça e Militar, ele traz um depoimento de uma jurada que participou do caso O.J. Simpson. Ela diz o seguinte, uma entrevista, né, tempos após o julgamento: dentro de mim eu estava convencida que Simpson havia assassinado a sua esposa, mas a lei não me permite decidir por sua condenação, já que a acusação não provou a culpa além de qualquer dúvida razoável. Então vejam que essas instruções, esses estándares, muitas vezes levam-os, às vezes, a negar uma convicção íntima e subjetiva em prol do que pode ser concluído a partir da prova. E isso talvez faça parte desse intuito de educar o cidadão sobre como deve funcionar a administração da justiça, como deve funcionar a presunção de inocência. Então é importante, talvez, trazer essa ideia mais próxima, né, para os cidadãos a partir do júri, e não semear exatamente o contrário, dizendo ali que o que basta é uma convicção subjetiva. Mas, enfim, então é claro que o sistema não consente com uma total liberdade na formação da convicção. Bom, diante de tudo isso, a gente tem também, né, algumas inovações que se pode apontar para o júri no âmbito da civil law. Então, apesar de toda essa deturpação, né, que se deu durante o transplante do júri para cá, tem se debatido cada vez mais sobre a ideia de accountability, ou seja, da necessidade dos jurados prestarem contas acerca daquela função que estão desempenhando ali naquele contexto, né? Então, esses debates ganham força, em primeiro lugar, pela decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Taxquet contra a Bélgica, que foi aquela que eu mencionei para vocês. E essa decisão condenou a Bélgica justamente porque o questionário que lá existia para que os jurados decidissem os fatos era excessivamente simplificado, talvez ouso dizer como o nosso, de modo que não se poderia, por ele ali, substituir a função, né, da motivação. Então ele não faz às vezes da motivação apropriadamente. De modo que se concluiu que o acusado ali não pôde compreender o porquê foi condenado. E isso foi determinante para que a Bélgica alterasse o seu sistema de justiça a partir daí, prevendo uma forma ali, semelhante à Espanha, que eu vou citar aqui, de fundamentação dos veredictos. Mas, enfim, é algo muito embrionário. Na Espanha, que realmente, né, a Espanha acho que funciona como um exemplo de uma tentativa um pouco mais ousada de buscar, obter e respeitar a garantia da fundamentação, embora, por outro lado, válido também deixar expresso que o júri não tem muita credibilidade por lá. Não é uma instituição que tem não é tão bem vista. Ou seja, mesmo com essas mudanças, há um pessimismo em relação à capacidade dos jurados para desempenhar essa função. Mas, de todo modo, é muito interessante a quesitação, a lógica de quesitação que é lá adotada. O que acontece é que, basicamente, se tem toda uma estrutura, desde o momento antecedente ali no procedimento, em que as partes já apresentam quais os fatos que querem demonstrar e por meio de quais provas. A partir desses fatos, é construído ali um objeto do veredicto que traz, de um lado, todos os fatos ali que supostamente tenham sido provados pela acusação. Os jurados têm que julgar se foram provados ou não, se consideraram provados ou não. De outro lado, todos os fatos que beneficiariam a defesa, e os jurados têm que decidir se foram provados ou não. Então vejam que não são perguntas mais tão relacionadas a caracteres jurídicos como o nosso, mas sim questões de fato. Então, e os jurados decidem se foram ou não provadas. Paralelamente, os jurados deliberam, né, e devem responder a esse objeto do veredicto meio de uma discussão, de uma deliberação conjunta. E ao final, eles devem apresentar uma sucinta explicação do veredicto, ou seja, apresentar o
por que consideraram que os fatos foram ou não provados. E aí eu não me apego tanto a essa sucinta explicação, porque alguns trabalhos lá escritos, né, após essa experiência, já concluíram que isso não funciona muito bem, porque muitas vezes os jurados são tão lacônicos ali, apontam, por exemplo, a prova testemunhal, ou né, genericamente ali uma coisa ou outra que não continua não sendo suficiente ali para expressar as razões do veredito. Enquanto, por outro lado, a gente, claro, tem exemplos de júris que dão explicações bastante detalhadas. Claro que a ideia não é substituir uma fundamentação que seria própria ao juiz profissional, mas simplesmente permitir que se compreenda o porquê se deu uma condenação eventual. Mas o que eu acho mais interessante não é nem essa questão da sucinta explicação, mas sim a lógica de que a hesitação, que se prende tanto a aspectos puramente fáticos ali que os jurados têm que decidir se foram provados ou não, e isso faz com que eles tenham que raciocinar sobre a prova e não ter uma decisão intuitiva se, por exemplo, a autoria está provada ou não. Ou seja, quando se tem ali um roteiro lógico encadeado para que eles vão raciocinando pontualmente sobre todos os aspectos envolvidos, uma decisão final conclusiva ali, ela acaba sendo mais criteriosa do que se dirigir uma pergunta geral, genérica, vaga, que aí vai acabar levando, né, a que eles acabem raciocinando subjetivamente e com base nas suas próprias convicções. Por outro lado, um outro exemplo que eu queria discutir, também no contexto da Civil Law, foi a incorporação recente, né, do sistema de júri na Argentina. Então, especificamente em Buenos Aires, por exemplo, né, teve, de forma geral, a Argentina, em alguns locais, ali já tem implementado os júris. Em Buenos Aires, especificamente... Oi? Foi recente, acho, não me lembro exatamente, mas provavelmente era isso mesmo. Então, em Buenos Aires, adotou-se um modelo diretamente inspirado no júri anglo-americano, no júri norte-americano. Ou seja, a mesma lógica de instruções aos jurados, tem um manual de instruções aos jurados, seguindo a mesma ideia norte-americana. Inclusive, as instruções que são apresentadas concretamente naquele caso ocupam na sentença o lugar devido à motivação. Exatamente para deixar claro que elas funcionam ali naquele contexto para suprir a ausência da fundamentação. Então, a resposta dos jurados deve ser lida à luz das instruções que foram fornecidas naquele caso. Bom, então, antes da gente apreciar o júri brasileiro propriamente, eu queria trazer algumas conclusões parciais aqui, né, para nortear a nossa análise. Em primeiro lugar, o procedimento probatório deve ser capaz de estimular os cidadãos a decidirem os fatos a partir de uma apreciação racional da prova. O modelo deve ser configurado para lhes proporcionar uma cognição adequada. A falta de motivação não é pretexto para renúncia a qualquer forma de controle sobre o conteúdo da decisão dos jurados. Então, não é por não serem motivadas que se pode contentar com uma suposta irracionalidade. E que buscar a racionalidade é, sim, desejável a partir de um procedimento adequado. O importante, tirando o exemplo das instruções naquele contexto, é que pode-se, às vezes, argumentar, como muito se faz. Ou seja, no sentido de que os jurados podem simplesmente não seguir as instruções. Então, os jurados podem não compreender e, muitas vezes, não seguir as instruções. Mas o que eu acho mais relevante é a resposta que os juristas costumam dar a esse questionamento. O fato de que os jurados podem não seguir as instruções não exime o dever do sistema jurídico de instruí-los acerca de como devem exercer aquela função. Eu acho que, talvez no nosso sistema, a gente já parte da ideia de que o júri é racional e renuncia a qualquer forma, qualquer tentativa de buscar essa racionalidade. Enfim, então, vamos partir agora para a análise do nosso júri brasileiro. Aqui, a íntima convicção
que é muito presente, né, é visto como algo indissociável ao juízo popular, é muito atrelada à ideia de soberania dos veredictos. Tem-se uma aura de intangibilidade sobre o convencimento do jurado, veda-se, repudia-se qualquer interferência na convicção dos jurados, ou seja, através de mecanismos como a incomunicabilidade, a ideia, né, do sigilo das votações, aliada à ideia de uma incomunicabilidade, seria no sentido de que não se poderia admitir que um jurado influenciasse o outro. Ora, mas a decisão que interessa aqui não é uma decisão, não é a soma de várias convicções individuais, mas sim a convicção da sociedade, da comunidade, do júri como um todo. E para isso é preciso permitir que haja uma interação, que haja uma discussão. Qualquer órgão deliberativo parte da ideia de discussão, de aprofundamento, de busca dessa racionalidade através de uma discussão mesmo. Então, a lógica do nosso júri, fundada na incomunicabilidade, ela é oposta, né, a toda essa outra dinâmica de uma deliberação popular. No nosso caso, o júri, no final das contas, não deve respeito à prova, basicamente. Há com isso um desprestígio da atividade probatória no próprio procedimento, na própria lógica do procedimento. A prova acaba cedendo espaço aos esforços retórico-persuasivos das partes. Então, basicamente, o que a gente pode dizer é que todo o sistema é configurado para potencializar esses desvios. A gente não pode acreditar toda essa irracionalidade na falta de conhecimento jurídico dos cidadãos se todo o sistema é configurado para potencializar isso. E isso como, né? E aí eu queria frisar alguns pontos contra-epistêmicos, que eu chamo de contra-epistêmicos do nosso procedimento. O primeiro desses pontos é a própria dinâmica do procedimento bifásico. A gente adota, né, praticamente a única forma de controle do nosso júri é o controle da pronúncia. Então, a lógica é de filtrar os casos que serão submetidos ao júri. Isso acaba levando a uma deturpação da função cognitiva do juízo. Por quê? Essa lógica de filtragem dos casos que vão ser submetidos ao júri leva à ideia de que o júri só vai julgar potenciais culpados. Isso difere-se, né, da lógica norte-americana, que o júri é a própria expressão da presunção de inocência. Então, nos Estados Unidos, né, o acusado ele se declara culpado e aí vai ter a aplicação imediata da pena, ou se declara inocente, clama por sua presunção de inocência e pelo seu direito a ser julgado pelos seus pares. Então lá está muito mais ligado a uma presunção de inocência. Aqui não, aqui primeiro o júri só julga os presumidamente culpados. Então a lógica é bem inversa. O próprio sistema parece, através desse mecanismo de filtragem, não confiar na capacidade dos jurados para decidir os fatos. Deposita nessa etapa preliminar, nessa etapa de controle, toda a expectativa possível, né, de controle. Superada essa etapa, nada é feito por uma cognição adequada. O que é um contrassenso, né, uma vez que é justamente superada essa etapa que os jurados, os juízes do fato, vão ter acesso ao caso e às particularidades daquela questão. A essência da instrução se dá na primeira fase. Ou seja, o juízo de pronúncia é praticamente uma antecipação do juízo de mérito. É claro que a gente tem duas visões, né? Tem também aquela tendência na prática da tendência em se deixar para o júri decidir. Então, na dúvida, manda para os jurados. E aí, se a gente tem a ideia de que a pronúncia é praticamente o único mecanismo de controle, e se adota a ideia de que na dúvida manda para o júri, ou seja, não tem controle nenhum. Né? Então, esse é um problema. Mas também, pela lógica do procedimento, isso acaba gerando a concentração da instrução na primeira fase.
Isso não é nem pela prática, isso está muito claro na própria configuração do procedimento. Porque se a gente pensa aqui na primeira fase, a gente tem um número máximo ali de até 8 testemunhas, né? Para cada parte, para cada fato. E as alegações finais têm um período de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, etc. Para cada parte. Por outro lado, na fase em plenário, o número de testemunhas não é 8, mas 5, ou seja, há uma abreviação da fase instrutória na segunda fase. E as alegações finais, que no caso são os debates, 1h30 para cada parte, prorrogável por mais 1 hora. Então vejam que a essência do julgamento popular não está na análise da prova, está na análise da teatralidade, da retórica. E isso acaba frustrando qualquer expectativa de cognição racional. Isso leva a que haja uma exaustividade da instrução preparatória, então que é mais profunda da que acontece em plenário. O júri tem pouquíssimo contato com o conjunto probatório e muitas vezes esse contato é transmitido por meio das próprias da própria leitura de peças que se dá daquilo que já se produziu na primeira fase, durante os próprios debates. Às vezes as partes costumam até mesmo desistir da produção de provas ali em plenário. Isso porque, como há uma exaustividade aí dessa instrução na primeira fase, isso gera um desestímulo na produção da prova em plenário. Há uma inversão de valores, né? Acaba-se buscando explorar livremente a prova que já foi produzida. Enfim, isso leva a uma deturpação dessa função cognitiva do juízo. Uma possível solução, né, para isso seria, talvez, a sumarização da pronúncia. A época da reforma de 2008 já havia uma crítica do Gomes Filho pela desnecessidade de se manter a instrução preparatória. Então, na contramão dos anseios de simplificação do procedimento. A pronúncia, sendo um juízo de admissibilidade da acusação, porque não deixa de ser, não deve depender de uma instrução exaustiva, ou mais exaustiva do que aquela que se desenvolve em plenário. Isso talvez levasse a um estímulo da produção da prova perante os jurados. Passando por um segundo aspecto contra-epistêmico do nosso procedimento. No aspecto da valoração das provas e da decisão dos jurados. Em primeiro lugar, não há filtragem qualquer do material probatório que pode ser produzido perante o júri. Então, isso talvez derive de uma ideia exagerada, né, da plenitude de defesa. De que tudo pode ser apresentado, uma vez que se espera até mesmo que os jurados possam decidir a partir de questões subjetivas. Então, enfim, o sistema consente, inclusive, que possam ser apresentadas coberturas jornalísticas do fato, que é um total absurdo. Qualquer tipo de prova ali que poderia claramente influenciar indevidamente os jurados no momento de decidir, são amplamente possíveis de serem utilizados perante o júri. E isso é fato que, embora os jurados não tenham conhecimentos jurídicos, né, para decidir os fatos, o que, como já discutimos, isso não é um empecilho para que eles possam raciocinar propriamente através da prova, mas também, por outro lado, a gente pode até concordar que eles têm uma maior suscetibilidade aos efeitos persuasivos de alguns elementos probatórios, enquanto os juízes, talvez pela prática rotinizada, já tem um certo endurecimento ali, de modo que não há essa mesma submissão, ou talvez, à carga emocional de alguns certos elementos informativos, embora isso seja até mesmo questionável. Porém, essa etapa preparatória, ela falha em estabelecer um juízo de admissibilidade sobre a prova. Então, acaba-se não havendo qualquer juízo de admissibilidade sobre a prova que vai ser produzida em plenário. E isso talvez, né, a partir da ideia de que a íntima convicção pressupõe uma decisão a partir de valores morais, emoção, etc., acaba se consentindo com o manejo da prova segundo esses pretextos. O único cuidado que o sistema parece ter é com a imposição de limitações argumentativas por ocasião dos debates. Referências à decisão de pronúncia, à condição do acusado, etc., mas não com relação a provas que
pode ser apresentada aos jurados. Uma outra crítica nesse aspecto aí da valoração é quanto à falta de interação entre os papéis do juiz e dos jurados. No caso, ao juiz caberia, né, seguindo a lógica do contexto norte-americano, é claro que eu também não estou propondo aqui uma importação cega, né, dos elementos que lá fazem sentido naquele contexto, mas eu acho que é importante a gente pensar o júri dentro de um contexto que lhe deu origem e no qual ele foi, até certo ponto, bem sucedido. Então, lá, um dos papéis relevantes do juiz é justamente zelar pela qualidade dos elementos a serem exibidos aos jurados e ainda orientá-los sobre como devem avaliar essas informações a partir dos critérios racionais de decisão. A lei nossa, né, não deixa qualquer abertura para que o juiz possa exercer alguma atividade de instruir os jurados. Qualquer manifestação do juiz nesse sentido acaba, como eu até já adiantei em outro momento, sendo interpretada, né, como uma influência indevida no convencimento do júri por violar a soberania dos veredictos. Mesmo o relatório do processo, que antes era lido oralmente no modelo anterior, agora é entregue por escrito. Não há como garantir que os jurados lerão e nem que eles compreenderão ali os seus termos. E nesse ponto, eu acho que um ponto que deve ser colocado é que somente podem ser verdadeiramente soberanos os jurados bem informados, tanto no aspecto da cognição, como quanto às instruções, para que possam bem desempenhar a função. Então não adianta falar em soberania dos veredictos, se muitas vezes eles não têm o mínimo necessário para saber o que eles devem fazer ali. O papel de instruir sobre as questões de direito, sobre como devem interpretar as questões de direito, acaba sendo assumido pelos representantes das partes, ou seja, isso fica relegado à própria arena da disputa argumentativa, sujeito a manipulações, a distorções, enquanto o juiz, como uma figura mais neutra ali, é complicado falar dessa forma, mas de certo modo é possível talvez dar maior neutralidade às instruções em relação ao direito, uma vez que, como na lógica anglo-americana, elas já são pré-estabelecidas por cada tribunal a partir de manuais, né, de como devem ser fornecidas essas informações aos jurados, do que permitir que isso seja objeto de manipulação pela retórica, né, quanto dos debates. Enfim, então a lógica do sistema, né, acaba tendo como pressuposto que as decisões vão ser inevitavelmente irracionais, mas contribui cada vez mais para o incremento dessa irracionalidade. Outro ponto, não há deliberação entre os jurados, não se entende possível permitir uma deliberação entre os jurados sobre aquela questão lá de que pode haver uma influência indevida de um jurado sobre o outro. Então, quando na verdade a decisão na solidão da sua consciência, a meu ver, não é o que mais corresponde a uma ideia de justiça que se possa esperar de um julgamento popular. Isso associado à ideia de maioria simples de votos para a condenação. Então, para mim, na minha visão, 4-3 é a mais forte expressão de uma dúvida razoável no corpo de jurados. Isso, inclusive, já é objeto de algumas propostas, mas, enfim, não parece que vai haver a princípio no projeto, né, uma mudança sobre isso. Quanto à ausência de motivação, controle sobre a racionalidade dos veredictos, seguindo essa ideia delineada pela Corte Europeia de Direitos Humanos, é importante verificar, né, que a partir do julgamento da condenação da Bélgica, nesse caso, Taxquet contra a Bélgica, é possível antever que no caso brasileiro, o nosso sistema de classificação igualmente não seria capaz de responder à necessidade de um processo justo seguindo os parâmetros lá traçados. O nosso questionário hoje é muito vago
no que tange as perguntas, as questões que vão ser colocadas em relação à culpa do acusado. Basicamente, em relação à culpa propriamente, temos ali uma pergunta se a materialidade está comprovada, se a autoria está comprovada e se o júri absolve o acusado. O resto daí para frente são outras questões relacionadas à aplicação da pena, mas a culpa propriamente se resume a esses quesitos. Ou seja, não há uma especificidade quanto às questões de fato que foram apresentadas. Não há uma formação de uma cadeia lógica de raciocínio para orientar os jurados a decidirem, né, a partir de um encadeamento daquelas questões fáticas que foram trabalhadas em plenário, como é o caso da Espanha. E isso ainda se coloca de uma forma mais perigosa se a gente analisa as tendências de reforma pelo novo Código de Processo Penal, projeto, do novo CPP, que prevê apenas um quesito genérico de, tratando da culpa, né, se o júri absolve o acusado. Pronto. Temos unicamente, né, na perspectiva do projeto, uma única questão. Ou seja, a gente, me arrisco dizer aqui que seria como uma nova deturpação, uma nova desinteligência histórica que a gente está adotando aqui, no sentido de continuar sem qualquer forma de controle prévio, como deveria ter à luz do direito anglo-americano, né, se a gente vai adotar um sistema de veredito genérico. Então, o que hoje a gente tem, né, hoje a gente tem talvez duas formas de controle ali, que é pela pronúncia e pelos quesitos. Os nossos quesitos já são muito vagos e insuficientes para responder a isso. Mas a gente então está abandonando totalmente essa última perspectiva em prol de um modelo de quesitação genérica. Então, apoia-se, deixa-se praticamente os jurados a própria sorte ali de entenderem, buscarem qualquer tipo de racionalidade num sistema que não se propõe a oferecer qualquer mecanismo de cognição ali para que compreendam os fatos e possam analisar a prova e decidir os fatos a partir disso. Então, novamente, volto àquela ideia que é propalada no júri anglo-americano de que, tudo bem, existe a possibilidade dos jurados não compreenderem as instruções, porém o sistema ainda assim tem o dever de orientá-los. Então, da mesma forma, a gente pode até trazer uma provocação aqui também. A motivação do juiz profissional também muitas vezes não reflete o real sentido do que o levou a decidir no caso. Até porque não é, talvez, papel da motivação representar os caminhos mentais percorridos pelo juiz, mas sim servir como uma justificação racional da decisão. E essa justificação racional da decisão, ela é muito bem colocada se a gente tiver todo um sistema que traz para o júri um conhecimento racional dos fatos, para que possa se esperar uma racionalidade no momento da decisão. Ou seja, pelo menos que o sistema possa proporcionar condições mínimas, né, para que eles desempenhem a função adequadamente. Eu queria fechar trazendo só um dado empírico aqui de uma pesquisa que é uma das pesquisas mais famosas no contexto norte-americano. Só abrir aqui. Ela é antiga, né? É uma pesquisa empírica, os autores foram Calvin e Zeisel, em meados da década de 50. Essa pesquisa já foi reproduzida posteriormente. A ideia era se os jurados seriam ou não capazes de decidir os fatos racionalmente. Quer dizer, não era bem isso, era basicamente refutar a ideia de que a decisão dos jurados seria uma decisão menos correta, menos aceitável do que a decisão dos juízes. Como se deu a metodologia dessa pesquisa? Isso foi desenvolvido por esses autores no âmbito do Chicago Jury Project. Eles pegaram uma amostragem de 555 magistrados de quase todos os estados norte-americanos. Esses juízes preenchiam questionários assim que os jurados se retiravam para deliberar, informando, dentre outras questões, qual seria a sua decisão para o caso, uma vez que estivessem julgando monocraticamente. Essa amostra reuniu 3.576 casos.
Dentre esses 3.576 casos, 78% houve uma concordância. Em 78% houve uma concordância, ou seja, o júri condenou quando o juiz também condenaria, o júri absolveu quando o juiz também absolveria. Em relação à porcentagem da divergência, 64% foi, aliás, 64% foi? Isso, na verdade, dos 78%, 64% foi em decisões absolutórias, enquanto 14% em condenações. Dos 22% de discordância, em 19% deles, o juiz condenaria quando o júri absolveu. E em apenas 3% da discordância, o júri condenou enquanto o juiz teria absolvido. Ou seja, representando o que se espera realmente da decisão do júri, de um julgamento popular, que seria defender a liberdade dos cidadãos frente a um eventual arbítrio estatal. Então, é representar o paládio da liberdade. Ou seja, o júri é mais tendente a absolver, pelo menos dentro dessa amostragem, dessa pesquisa. E ainda, os juízes eram orientados a classificar os casos quanto à complexidade, o que permitiu verificar que as divergências que ocorreram, elas ocorreram tanto em casos classificados como complexos, quanto nos tidos como facilmente compreensíveis. Então, não se poderia depositar ali a divergência, né, em uma suposta incapacidade do júri para compreender o caso ali, a complexidade das questões discutidas. E além disso, na eventualidade de haver uma divergência, né, os magistrados eles deveriam voltar ao questionário e indicar possíveis razões, sendo que quase nunca foi dito que teria havido uma dificuldade ou incapacidade do júri para a compreensão da prova, dentre essas razões. Essa pesquisa é considerada uma das mais importantes já realizadas, e esse método foi replicado em várias outras seguintes. Então, tudo isso reforça esse caráter especulativo, né, de que haveria uma inferioridade na capacidade dos jurados para decidir os fatos adequadamente e traz em relevo, né, a necessidade de que o sistema busque instrumentos, talvez, para proporcionar as condições mais eficazes ali para que eles possam decidir os fatos e compreender a função que devem exercer, né? Agradeço demais a atenção de vocês e me coloco aí aberta para qualquer questionamento ou discussão. Qual é o seu nome? Eu queria saber até que ponto a persuasão racional da prova no Brasil é interessante para a defesa, já que nos Estados Unidos a investigação é alinhada a buscar apurar o fato. Aqui a investigação é alinhada a buscar o réu, é alinhada exclusivamente para acusar. Então, se o júri for analisar o processo numa persuasão racional, ele abrindo o processo, ele vai condenar o réu. E uma outra questão é como compatibilizar a persuasão racional da prova com a aquisitação da clemência, porque muitas vezes teve o fato, foi o réu e a gente absolve. Ótimas perguntas. Essa segunda, inclusive, constantemente eu escuto. Quanto à primeira pergunta, eu discordo um pouco. Como é que você chama mesmo? Felipe. Eu não concordo muito, porque eu acho que justamente o contrário. Talvez, se o processo já a investigação é tendenciosa, é justamente raciocinando propriamente em relação àqueles elementos que vai se chegar à conclusão de que eles são insuficientes, que eles não se justificam, não se fundamentam para uma condenação. Então, eu vejo, sim, a necessidade de que eles sejam racionais para que eles possam questionar aquilo que está sendo apresentado. Justamente o que não seria possível se a gente se contentar com o modelo lá de que eles vão decidir a partir de uma inclinação natural da persuasão que eles têm contato ali no contexto do júri. Quanto à outra pergunta, justamente a questão é a seguinte, em relação ao quesito genérico, não é isso? O júri tem sim essa função de absolver por clemência. É esperado que façam isso. Nos Estados Unidos, isso é o que se chama lá de jury nullification, que é justamente colocar sob o crivo da sociedade
uma lei, uma norma, que podem eles negar a aplicação no caso concreto se considerarem que vai gerar uma situação justa. O que isso deve ser enxergado frente à questão de uma análise racional da prova é o seguinte: eles podem fazer isso, vão continuar podendo fazer isso, se espera que eles façam isso, se for o caso. Porém, é preciso que eles façam sabendo o que estão fazendo, ou seja, sabem que ele é culpado, sabem que o crime foi praticado e desejam absolver por clemência. E não por entenderem equivocadamente que a prova conclui pela necessidade de absolvição ou condenação. Então, uma coisa não se divorcia da outra. A soberania é justamente quando há uma plena capacidade de exercê-la, o que depende de que eles saibam ali, conheçam todos os aspectos do caso, todas as provas relevantes, para que eles tenham consciência de que houve sim a prática do fato e a autoria está comprovada, mas mesmo assim desejam absolver. Então, elas são complementares, essas funções. Que é com a ligação a cada processo, né, relativo ao tribunal do júri, que precisa analisar, que é qual é o grau de dúvida que pode ser transferida dentro do sistema brasileiro, né, não comparando com, mas dentro do sistema brasileiro, levando em consideração todos os elementos positivos e negativos, né, as limitações cognitivas durante a sessão de julgamento, por exemplo, né, na apreciação da prova. Qual é a dúvida que pode, de fato, ser transferida ao jurado para não transformar o julgamento num absurdo? E eu digo isso porque me preocupa muito aquele fato que não pode ser provado. O fato que não pode ser provado, mas se o jurado presumir que assim aconteceu, ainda que não exista nenhuma prova, pode levar a uma condenação injusta. Então, existem casos aqui que se fizeram célebres, né, em que simplesmente não há como provar, por exemplo, que não houve legítima defesa. Porque é um fato sem testemunhas. Né? Então, nós nos deparamos, inclusive, no processo, num julgamento que se fez muito extenso, muito debatido, né? Em que uma pessoa afirmou que atuou em legítima defesa, a perícia técnica, né? Ou seja, aí no momento pós-fato, diz que a versão da defesa ela é coerente com os vestígios, mas não há testemunha presencial. Então você não tem como provar que não aconteceu, e mesmo assim você vai transferir isso para o jurado, né? Dentro do nosso sistema, né? Assim, eu acho extremamente perverso isso. A questão do em dúvida, porque isso, mas dentro de uma valoração muito objetiva, assim, qual é a dúvida que pode ser transferida ao jurado. Não existe, digamos assim, um consenso sobre isso. Aliás, o consenso que há é que qualquer dúvida pode ser transferida ao jurado. E é um perigo, porque existem, como eu falo, são provas diabólicas, aquela que não pode ser feita, porque não existe ninguém que esclareça aquilo, e, no entanto, qualquer valoração sobre aquilo poderá conduzir necessariamente a uma condenação injusta. É inaceitável do ponto de vista racional. Então, assim, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Não em relação ao controle. Exatamente. No Brasil, exatamente, deve ser feito. Esse ônus não deveria já estar muito bem definido na primeira fase, ou de fato é legítimo, e se você considera justo e racionalmente isso é justificado, que esses tipos de dúvida se transfiram na ótica brasileira aos jurados. Pastor, me permita complementar a pergunta de Luciana, que eu acho que vem dentro acho que está dentro de uma pergunta também que pode ser respondida em conjunto. Minha pergunta é possível compatibilizar, né, esse modelo apresentado por você? O que é possível fazer, né? A política de redução de danos. Né? O ideal seria uma reforma, Sim. Ficou muito claro para mim, opinião com a qual eu concordo, do sistema de júri nosso. Mas não sendo essa reforma, o que fazer hoje? Isso, né? Qual seria a forma de trazer alguma racionalidade para este modelo? Né? Qual seria, como dentro da perspectiva do nosso sistema hoje, pensando assim, na política de redução de danos, na sua opinião, o que é possível fazer? Bom, primeiro, em relação à questão da pronúncia, eu não penso diferente em relação à necessidade de se moldar a pronúncia a partir do princípio do pro réu. Não existe a possibilidade de decidir
em prol da sociedade, submetendo o caso à sociedade. Para mim, esse princípio é inexistente e se há uma decisão de impronúncia ali no caso de não haver prova suficiente, então, para mim, essa situação de dúvida não é passível de submeter a questão ao júri. A pronúncia exige a prova de materialidade e de suficiente autoria. Então, exige que se faça uma análise racional nesse momento também para concluir se superou ou não aquele estándar específico para uma decisão de pronúncia, que no caso não é um estándar tão rigoroso quanto para uma condenação, mas ele existe. E ele também tem que ser objeto de uma decisão racional. Eu gosto até de uma decisão do Gilmar Mendes nesse sentido, exatamente buscando e demonstrando a necessidade de se avaliar racionalmente a prova naquela que ele disse não se aplicar, né, o indústrio para a sociedade nessa fase da pronúncia, baseado na necessidade de se ter critérios racionais para a valoração da prova também nesse momento, e que existe um estándar a ser superado nesse momento. Então, a minha ideia é essa. Quanto à questão do que eles poderiam fazer hoje, eu acho que algumas questões podem sim ser propostas de lei diferenda, mas eu acho que isso depende do mais difícil, que talvez é mudar a cultura. Eu acho que o sistema permite que alguns mecanismos sejam hoje colocados em prática. Por exemplo, eu acho que poderia-se reduzir, poderia ser estabelecida ali uma admissibilidade do material probatório a ser produzido ali, né? Já existe a possibilidade prevista do juiz interferir as provas consideradas impertinentes e irrelevantes, enfim, e protelatórias, e isso muitas vezes não é exercido, mas existiria a possibilidade disso ser feito. Então, ou seja, a relevância e a pertinência ali talvez fossem critérios que poderiam, de certo modo, filtrar as provas que fossem produzidas em plenário. O problema é que isso muitas vezes se esbarra na ideia de que plenitude de defesa permite que qualquer prova seja ali exibida. Então, por exemplo, uma reportagem jornalística ali, para mim, é algo que se enquadra perfeitamente no critério de exclusão. Quanto às instruções, também vão esbarrar na cultura e na ideia de que o juiz pode estar influenciando os jurados. Mas eu acho que, minimamente, alguma instrução pode sim ser apresentada pelos juízes, pelo menos que expliquem a eles o que se espera que eles façam ali, que eles têm de julgar com base naquelas provas ali apresentadas, que eles não podem, não devem julgar segundo elementos que não estejam ali demonstrados, o que é a presunção de inocência, enfim. Mas a cultura eu acho que é o maior empecilho, não propriamente o que a lei permite ou não. E uma questão interessante é que, por exemplo, os jurados só vão saber o que eles vão ter e como que eles vão ter que decidir no final, em que são explicados os quesitos. Eles passam todo o julgamento sem saber o que eles têm que saber de guardar de importante. Licença. Mas na prática, as próprias partes fazem isso nas suas exposições, e colocam, né? E muitas vezes, ao final da exposição, é aberta a palavra, se houver qualquer dúvida aqui, se questione. Houve um caso, por exemplo, que, finalizado o julgamento, a exposição foi ótima e tal, mas eu fiquei com dúvida sobre esse ponto aqui. Então, só que agora, Inês morta, né? Então, vamos dizer, então, essa distância, principalmente quando a gente vai pensar no Brasil, no interior da Bahia, nos interiores, não é nos interiores brasileiros, né? A gente vai mas a gente vê que é uma questão, se você vai para outros estados, você vai verificar isso também, esse distanciamento, essa forma que o jurado vai enxergar quem é um juiz, quem é um promotor e quem é a defesa ali. Eles ficam inibidos, muitos ficam inibidos. Acho que esse caminho da possibilidade de deliberação, que eu achei bastante interessante que você colocou aqui, é que vai permitir, mesmo num ambiente leigo ou menos de instrução um pouco diferenciada, permite que a coisa fique mais arejada. Assim.
Mas em relação, por exemplo, à questão voltando ali na sua fala, que as partes expõem, o problema é isso, é que elas expõem muitas vezes de forma contraditória. E isso deixa os jurados sem saber quem é que está certo, como eles devem interpretar. Mas aí vai ter o controle horizontal, né, no caso. O Ministério Público vai fazer sua exposição, aí o problema é que o debate fica amplo ali, realmente, né? Os recursos de retórica... E aí é claro que eles vão ser tendentes a se levar pela posição da acusação e também pela acusação que talvez se coloca como representante da sociedade, e isso leva a um grau persuasivo importante. Mas a minha proposta seria que isso fosse algo institucionalizado, que o juiz apresentasse de uma forma, inclusive, sim, poderia ser utilizado o argumento de que o juiz muitas vezes teria aquela credibilidade a passar para os jurados também, isso poderia comprometer o interesse da defesa, mas talvez eu não tenha deixado claro aqui, a falha foi minha, mas as instruções que vão ser apresentadas, elas podem e são antes submetidas às partes para que vão aprovar ou não e recorrer de algum ponto ou não, enfim, é algo que já foi objeto de uma concordância, de certo modo, né? Então isso é apresentado de uma forma a não ter ali um desgaste da retórica e, né, de argumentos conflitantes. E com relação à deliberação, eu também acho que seja um dos grandes mecanismos ali, mas eles não podem ser, isso não poderia ser implementado sem uma resposta. Mas o desgaste aqui é uma realidade, justamente porque as coisas não estão claras na primeira fase, né? Nós temos o caso Cátia Vargas aqui, que foi assim, o júri foi lamentável. O papel, né, o enfrentamento que se chegou a ter dos membros do Ministério Público, inclusive no interrogatório de testemunhas, sabe? Hostilizando a testemunha da defesa, justamente porque previamente questões, inclusive de natureza técnica, deveriam estar esclarecidas, o juiz não esclareceu. Assim, em relação ao júri? E sobre o fato, sobre a relação de causa e efeito. Então você levou o júri a um nível de... levou para um jurado decidir essas questões que tinham que ter esclarecido no início. Né? Então esse caso, eu imagino que vou chamar de você. Não, gente não. Nossa Excelência. Tem acompanhado e foi um desgaste horrível, entende? Simplesmente porque a própria dinâmica, assim, que tem que ser levada ao júri é a prova da materialidade. No entanto, não chegou esclarecido isso porque as perspectivas das partes eram absolutamente dissonantes. Isso não poderia ter sido apresentado assim ao júri. E aí vem... Então, é o que normalmente acontece. E vão talvez não essa intenção. Exatamente. A sociedade nos avalia, nós, integrantes do sistema de justiça, como pessoas, sei lá, desequilibradas até, de deixar que uma coisa chegue a esse patamar. Terrível. Sobre esse ponto... Esse ponto que você não toca leva a um questionamento que é a cultura de descontrole relacionada ao procedimento penal. Faz o que quiser, qualquer procedimento. Exatamente. Então, isso não é uma característica do júri. Não quer ter um procedimento, não quer que seja dessa forma. Exatamente. E isso também aconteceu porque se desprezou completamente a prova da defesa. Ou seja, partiu-se de uma perspectiva na primeira fase, como a prova da defesa não serve para nada, é imprestável, eu não tenho nem que deliberar o que vale. Então, assim, se transformou numa tragédia, houve a absolvição e ninguém quis aceitar. Entende? E aí, foi lamentável. Além dessa questão de não instruir, não ter essa falta de instruir, há esse descontrole do procedimento. Então, a figura que se questiona muito doutrinariamente do juiz, se vai ser imparcial, o que é que ele vai poder fazer ou não, mas tem um outro ponto que é o respeito ao procedimento e a condução que, olha, o procedimento aqui, quem vai fazer essa fiscalização de centralizar as regras do procedimento sou eu que fiz. E isso muitas vezes não é feito, e a coisa só piora, né? Só piora. E quanto a isso, eu queria só colocar uma questão interessante, porque justamente o mínimo que poderia, às vezes, ser levado ao conhecimento dos jurados inicialmente, eles precisam saber quais são os elementos que eles precisam identificar se são presentes ou não, provados ou não, em relação a cada crime que eles estão analisando. Porque é uma analogia interessantíssima que eu li, quando eu até estava escrevendo, que compara
com a seguinte metáfora, utilizando a seguinte metáfora de um jogo de beisebol. Seria como botar ali pessoas para assistir um jogo de beisebol pela primeira vez. Elas têm que assistir o jogo inteiro sem conhecer as regras do jogo. Quando termina o jogo, são apresentadas as regras e elas têm que decidir quem ganhou. Então é basicamente essa a ideia. Isso tem que ser apresentado antes para que aqueles jurados possam assistir a todas as exposições das partes, sabendo em que ponto se atentar, o que elas devem procurar, o que deve ser provado e o que não, em qual grau. Então, essa instrução preliminar, eu acho que é até mais importante, assim, de ser colocada. Então você não acha que há problemas de hoje no nosso sistema, um mínimo de instrução, acho que tem aqui até um juiz do júri, Eduardo, um mínimo de instrução, desde que acusação e defesa concordem sobre o que vai ser, os pontos que serão passados aos jurados? Você acha que isso não há nenhum problema? Você não vê nenhum problema? Eu não vejo problema, porque eu não vejo que isso interfere na soberania dos veredictos, porque essas instruções não vão vincular os jurados a uma decisão ou outra. Só vai lhes fornecer um conhecimento básico, um esclarecimento para que eles entendam o que eles estão fazendo ali e o que se espera da atuação deles naquele contexto. Então, ao final, eles podem inclusive ser ainda instruídos de que eles têm a liberdade para decidir a partir das suas convicções, que aquilo ali é realmente só uma instrução, mas que eles vão ali aplicar os seus próprios critérios na hora de analisar a prova. Essa questão da instrução do magistrado lá no início, a proposta, eu entendo que só seria interessante se essa regra de instrução fosse muito bem definida, inclusive por lei. Não só pela vontade das partes, até porque eu que atuo no Tribunal do Júri há alguns anos, eu vejo o quanto é sutil qualquer palavra do juiz a favor ou contra, às vezes até o tom de voz da abordagem do réu, por exemplo, pode prejudicar a defesa. Então, a forma como as perguntas de juiz no interrogatório são feitas já denuncia, já podem prejudicar gravemente a atuação da defesa no Tribunal do Júri. Então, a gente sabe que esse mito da imparcialidade do juiz, sinceramente, não existe. Se essa atuação judicial na instrução do jurado não for muito bem, digo até engessada, para impedir um balanço para um lado ou para o outro. Porque senão eu acho que essa instrução prévia pode sim interferir muito na decisão do jurado, porque o jurado é um leigo. Ele se espelha na postura, até na postura do juiz julgado. Eu não fui, nunca fui juiz, sou um professor, sou um comerciante e sou um bancário e venho atuar hoje como juiz. E aí ele olha o tempo todo como juiz como espelho para saber como ele deve decidir no final. Então, se o juiz balança para um lado ou para o outro, não tem aquela postura equilibrada que em tese se espera do magistrado, essa instrução pode favorecer demais as partes. Mas para isso, essa ideia da instrução, não sei se é essa ideia, se existe essa discussão no projeto referente à instrução. Não existe. Se houvesse, teria que ser algo muito bem, minuciosamente definido, para que não desse margem à postura tendenciosa do magistrado, né? Para isso, a importância de que elas sejam pré-estabelecidas pelo tribunal, como ocorre nos Estados Unidos. Então, há um manual prévio de instruções que é acordado, elaborado pelos seus membros já antecipadamente, submetido a várias análises de segmentos, né, a American Bar Association, etc. Então, os juízes podem adaptar essas instruções ao caso concreto, submetendo as partes, etc. Mas então, ou seja, essa anterioridade lá nessa previsão talvez deixe mais equilibrados e imparciais o seu conteúdo, né, restringindo seus aspectos mínimos necessários para que eles compreendam a função. Não sei se a ideia da profissionalização do jurado, né, da preparação prévia do jurado, talvez esclareça. Profissionalização é compreensão, eu acho. E outro ponto das regras, né? Foi? Como ele deve, o que ele deve fazer, o que se espera, né? O que a sociedade espera que ele faça. Agora, nisso, Marcelo, eu resgato um pouco a pergunta de Felipe, porque a partir do momento que a gente vai tentando fazer uma racionalidade pura do jurado, às vezes se parece, pelo menos é uma sensação que eu comecei a ter, de você afastar o jurado das suas convicções pessoais. Então acho que é muito difícil de você passar uma racionalidade
sair instruindo, falando, ó, você tem que ter o critério de uma prova para além de uma dúvida razoável, etc, etc. E depois, no final das contas, você fala assim, mas você pode julgar por clemência também, viu? Aí o cara, se for o caso... Absolver, isso, absolver por clemência. Mas aí a questão é a presunção de inocência. Claro, aí o que eu digo assim, dele chegar em deliberação coletiva, inclusive, falar assim, olha, realmente as provas indicam isso, de todos os critérios que nos tornaram racionais perante a prova. A gente deveria avaliar assim, mas ainda assim vamos comprar aqui e dizer que por clemência absolve. Eu queria ver se tem algum estudo, não sei se você dispõe disso, para analisar de qual é o grau de clemência que ainda se tem. Porque eu acho que isso... Não é subjetivo demais. Exatamente, quando você começa a falar assim, olha, você tem esse critério, esse critério, esse critério, você vai afastando ele da análise subjetiva e a carga emocional dele vai sendo despida mesmo. Para isso, nosso sistema, essa possibilidade de subjetivismo é realista. É uma decisão que não é, porque quando ele absorve o clemência, ele já reconheceu a materialidade e a autoria. Ainda assim, ele decidiu, por sentimento, por emoção, por compaixão, por perdão até, naquele sentido de absorver o réu. Então, assim, essa objetividade extrema talvez possa contribuir para a questão da prova em si, mas esvazia a ideia que é própria do nosso sistema da clemência. A discussão que há aqui, se é possível, é um recurso do Ministério Público alegando, né, que o veredito é manifestamente voltado à prova dos autos, quando se percebe que em momento nenhum se arguiu nenhuma causa de exclusão, né, da juridicidade, da probabilidade, ainda assim, provada toda materialidade, o júri absolve. Né? Aqui nós tivemos muitos julgados, dando provimento ao recurso do MP, quando de uma análise racional da prova, feita em segundo grau, se chega à conclusão de que aquela tese é inviável, de fato. Mas agora o Supremo já definiu que não, que é soberano e que, portanto, esse recurso, se essa for a fundamentação do recurso do MP, é para negar provimento. Agora, porque assim, o que você acha sobre isso? O que Breno e Flávio, o que Breno e Flávio falam do subjetivo, eu acho que a questão do subjetivo ele é inerente ao ser humano. E a concepção racionalista, a gente tem estudado isso, assim, ela não visa retirar esse subjetivismo que é próprio do ser humano, não só dos jurados, como dos juízes mesmo. Né? Tem um livro que eu estou lendo, que é o Charme da Ciência e a Sedução da Objetividade. Né? A sedução da objetividade. Para também colocar as coisas no seu devido lugar. Não que esses critérios irão desaparecer com um aspecto subjetivo, que é próprio do ser humano e, obviamente, dos jurados, num grau talvez mais acentuado por desconhecimento jurídico, talvez. Mas eu acho que é realmente trazer redução desse espaço de subjetividade. Eu acho que, pelo menos, eu acho que na defensoria, Flávia vai saber isso, mas a gente usa muito mais a preocupação da proposta que você traz, dessa coisa racional, de se ater a prova. Primeiro é que a gente tem uma prova imunda. A nossa prova se resume ao flagrante da polícia militar, basicamente. Né? Então, como é que a gente vai elevar a qualidade do júri se a qualidade da prova já é uma porcaria? Em segundo lugar, a gente se utiliza mesmo, muitas vezes, são de argumentos extrajurídicos para uma solução. É a natureza da pena, é a utilidade da pena, é a questão social, é a história do marido com a mulher e com a amante, é a história do menino quando era pequeno com o pai e com a mãe. É isso que faz a gente conseguir uma absolvição. Não tem nada a ver nem com o que está no processo. Então, às vezes, você consegue uma absolvição falando da infância do réu, falando da relação dele com a mãe e com a avó. Então, assim, se a gente fica restrito a produzir, né, engessado e voltado para uma prova racional, que teve perícia, que foi periciado 2 vezes, que teve vitrobalística, não tem vitrobalística, o cadáver às vezes é movido pelo próprio cara da funerária que vai lá e tira. Então, assim, é uma selvageria. Então, se a gente não tem mais como se apegar a isso, né? A sensibilidade daquela mulher, que a mãe era uma mãe solteira e que ela tinha que batalhar. Enfim, se a gente não tem, mas que o cara tem 3 filhos, que o cara tem 10 filhos, que o cara é da roça, que o cara é analfabeto, então a gente não tem mais o que trabalhar. Então, eu acho que assim, é interessante, mas e também lá, eu acho que lá nos Estados Unidos, inclusive, eles têm essa coisa de se apegar à prova,
mas eles têm um sistema de produção de prova muito infinitamente melhor que o nosso, né? Há uma possibilidade também de se apresentar na hora, né? Coisas novas que a gente não tem aqui, tudo tem um controle prévio de legalidade, a outra parte tem que ver. Lá eles jogam muito com a questão da surpresa também. E a possibilidade de produzir prova pela defesa, que é o que a gente não tem, isso não existe, aqui não é um sistema que é subsidiado, a perícia subsidiada, você vai precisar pagar, porque é um custo altíssimo, né, um júri. Então, assim, eu vejo com preocupação e para nós, né, como defensoria mesmo, que a gente lida com esses processos, a gente vai, né, a carne do osso mesmo, a gente fica assim, não sei o que trabalhar. Mas a intenção não é tirar esses argumentos, não é retirar o júri, retirar do júri essa possibilidade de absolver por clemência. Pelo contrário, isso é parte da instituição. Isso é da essência da instituição. Justamente por isso que ainda existe a possibilidade de absolver por clemência mesmo, apesar de considerar e de reconhecer que houve a culpa, houve a produção do fato. Então uma coisa não está excluindo a outra. Tanto que lá, eu acho que eu perdi, não sei se eu vou lembrar de todas as questões, mas por exemplo, você me perguntou. Se existe alguma forma, como que isso ficaria? Acho que você perguntou, não sei. Como expor todos esses critérios racionais e depois falar, não, você não precisa. A questão é a seguinte: em primeiro lugar, se tem alguma coisa sobre isso. Em primeiro lugar, eles têm que ter à disposição todos os critérios racionais para verificar minimamente ali se o fato ocorreu ou não, se a autoria está comprovada. A partir daí, existem recomendações nos Estados Unidos para não colocar nas instruções o direito deles de jury nullification, que é o direito de absolver. Mas aqui eu acho que isso faz parte, até porque é um quesito genérico, específico, e é preciso que eles saibam que eles têm esse direito. Mesmo reconhecendo que o fato ocorreu, eles têm direito a absolver. Isso é da essência do júri, porque se você for pensar, então, a ideia justamente não é substituir o juiz por um corpo de jurados e dar no mesmo. A ideia é que o júri possa, sim, recorrer a esses argumentos, mas para absolver. Não pode se valer de argumentos retóricos, persuasivos, sentimentais e tal, para condenar, porque você vai estar condenando uma pessoa inocente e essa barreira não pode ser superada. Então, os argumentos sentimentais só podem ser utilizados em prol do quesito genérico de absolução. Mas você não pode permitir que o Ministério Público, por exemplo, a acusação, se valha de argumentos sentimentais buscando a punição. Exatamente. Então, isso é parte do júri, é o direito de absolver mesmo reconhecendo que houve a prática do fato. Mas que faça sabendo e para que o povo, a sociedade, o acusado e as partes saibam que isso foi feito. O júri reconheceu a culpa, mas absolveu. Até para sinalizar, por exemplo, que eventualmente alguns casos eles estão recusando a aplicação de uma lei mesmo, porque é a função do júri fazer isso, porque consideram que vai haver uma injustiça concreta. Então isso é prerrogativo do júri. Existe alguma pesquisa? Existe uma pesquisa? Sabe, de alguma pesquisa da questão de clemência, de qual é o... Eu tenho até um livro que chama Jury Nullification, nos Estados Unidos, né? Aqui eu não sei te falar. Eu acho até coerente essa ideia de que não se possa recorrer, porque a decisão de clemência não é baseada... O Supremo esse ano decidiu isso. Exatamente, porque ela não é baseada numa análise da prova. Ela é baseada na prerrogativa que é atribuída ao júri. Então não seria razoável admitir um recurso. É fácil achar essa jury nullification? Eu te passo o e-mail para usar, né? Passa passar. Você ia perguntar? Não, eu ia perguntar, estava no raciocínio dizendo que a persuasão probatória, então, seria um limite à acusação. E a defesa não se limitaria à persuasão probatória, podendo utilizar fatos paralelos, como família, condição social, seria mais ou menos isso. A ideia é sim. Mas eu acho que para mim o grande ponto aí é a metodologia para se chegar na clemência. A possibilidade de você discutir com mais tempo, você ter um espaço deliberativo maior. Sim, mas eu acho que essas questões têm que ser todas encadeadas. Eu acho que você... Desculpa, seu nome? Posso chamar de você? Eu acho que faz em todo sentido.
tudo isso faz parte de um sistema que o nosso é falho em vários pontos. Realmente, a nossa colheita probatória é falha. Então, é claro, os esforços têm que ser direcionados para várias frentes. E, no caso da deliberação, também é algo que tem que ser encadeado junto com todos esses esforços, né, para buscar uma reforma. Da liberação, né, de jurado, É porque a sensação que eu tenho é que a gente está avançando em discussões probatórias, do ponto de vista doutrinário. Mas o discurso continua. Mas tem questões propedeutes que não foram resolvidas. A presença do inquérito, por exemplo, durante todo o processo penal. Né? Você pode fazer o que você quiser com o inquérito, pela autorização da defesa. Então, à medida que você avança em questões de custódia da prova, do ponto de vista doutrinário, mecanismo, talvez você só vai ver isso em um nicho muito pequeno. Mas a defensoria tem arguído isso e tem sido uma maravilha. A defensoria, eu tiro o chapéu, eu estou lá no tribunal. Mas tem sido, está tendo. Ontem chegou uma apelação mesmo do interior, depois eu venho aqui fazer o defensor. Que peça! Mas está tendo. Incidente sendo alimentar no interrogatório, nunca tinha visto o réu preso, videoconferência, no interrogatório do réu, usuário há 10 anos de crack, o cara falando e se tremendo todo, um negócio assim, que você vê que era aberrante, entendeu? Arguiu desde sanidade mental até absorção falta de prova, desclassificação, ele foi, mas a peça é uma pérola. Assim, vamos absorver com fé em Deus. Mas, assim, e a defensoria tem trazido essas discussões. Isso não está sendo. Esse é o que eu estou falando, na verdade, é observando o nosso sistema. As alegações e as argumentações, elas sempre vão existir, na melhor. E realmente, começa a precisar da defensoria pública, vem com falsas memórias e não acho que as falsas memórias vai levar muita coisa na forma como está sendo colocada. Não acho que ali naquele caso você não consegue dar um parâmetro de decisibilidade a partir de questionamento de falsas memórias, aí, enfim. Mas o que eu digo, para mim, que é um chavão, a permanência do inquérito, ela destrói. Não, até porque você vem com. É uma associação, né? É um inquérito, aí vem denúncia, aí vem recebida, ou seja, é sempre uma coisa que. Não, tá errado. Sobre essa parte das razões sentimentais poderem ser utilizadas pela defesa, por acaso, nos outros países, a acusação não pode fazer. Existe algum impedimento para que a acusação faça o que é feito no Brasil, né? Da sociedade, não aguenta mais, essas coisas, não existe essa... Não, e eu acho que não poderia haver também, eu acho que essa é uma forma da gente resumir o que se espera. Eu acho que não poderia haver uma limitação argumentativa nesse sentido. Só em alguns pontos, como hoje já existe, né, no sentido de explorar indevidamente a lição de pronúncia, o fato, né, de questões desse tipo. Agora, a possível limitação nossa, por exemplo, eu acho que é só através do quesito. Certo. Mas não... desconheço que haja, que não a decisão fosse racional, seria pela questão da questação, da deliberação, isso, mas não pela limitação do discurso. Eu acho que a limitação do discurso, ela encontraria fim, né, na presença apenas do quesito genérico de absolvição. Mas, ou seja, uma forma de limitar seria essa, mas eu acredito que não poderia haver uma limitação, por exemplo, a acusação não pode usar argumentos que apelem metajurídicos, por exemplo. Eu acho que nesse sentido não seria cabível. Não sei, aí eu não vejo, não raciocinei sobre isso para pensar como poderia haver uma limitação nesse sentido. Maravilha.